Boa noite para você que está ligado no YouTube, também no Facebook, Instagram também, né? Gente, o, o que eu tenho para falar para vocês aqui, para você que está aí do outro lado, me assistindo, é o seguinte: tomar cuidado com pragas. E pragas, além de trazer doença, algumas delas são peçonhentas, que podendo levar a pessoa à morte, se por acaso a pessoa for atingida por essa praga. E a praga que eu me refiro é escorpião. Cobras nem tanto, porque cobras é muito difícil aparecer cobra em cidade. Caranguejo também, mas é o escorpião. Porque o escorpião ele alimenta de outra praga que vem do esgoto, que são as baratas. E barata é difícil da gente manter a casa livre dessas pragas, né? Que por mais limpa que a gente mantém a casa, por mais que a gente limpa, por mais que a gente faxina, sempre vai ter a presença desses animais dentro das nossas casas. E por que eu estou falando isso agora? Porque eu já tive um problema aqui com duas vezes com roedores. A primeira vez, comida no lixo. É por isso que aqui na minha casa a gente tem um tambor para colocar comida, que é para formar lavagem. Aí para a pessoa que mora na roça levar embora para tratar dos porcos. Aí aqui tem um vizinho aqui em cima que ele pega. Ele é que é o responsável por pegar essa lavagem para levar lá para a roça para tratar dos porcos. Porque o roedor, para manter ele longe de casa, não é muito difícil. Não é muito difícil. Mesmo você tendo mato perto, que aqui, aliás, aqui tem mato perto. Tá? Tem mato perto. Porque o último bairro ali é o Planalto. Da mesma forma, do lado de lá, o Jardim Aroeira. Lá em cima, o Deus Fareiros, que é aquele conjunto lá habitacional. É aquele condomínio. Então, sempre tem mato em volta. Nesses, assim, bairros de final de cidade. Então não é diferente daqui, como não é diferente de lá, como não é diferente lá do Jardim das Aroeiras. Também o João Flávio e o Continental, que são próximos do mato. O mesmo exemplo, o Jardim Olivo. Alto Sobrinho, em Glória, a Hípica, né? Aqui embaixo. Dá para se colocar também a Tabatinga, que é um dos bairros mais velhos aqui na cidade, mas também é bairro de beirada. Então, existe risco de você ter a presença desses animais na sua casa. Que, aliás, são uns animais nojentos. Eles suja bem imundo, com bosta, a urina. Aquilo transmite doença. A hantavírus é uma delas, que é pela água, né? Aí como que se faz para manter esses animais longe da sua casa? Você disse que não é difícil. Não, eu disse e não é difícil. Não é difícil. Eu falo que lá na Três Coros tem palestra da Bioforte sobre isso. E eles explicam muito bem como é que funciona a coisa.
Então, para manter roedor longe de casa não é difícil. Então, o que você tem que fazer? Sobrou comida, em vez de você jogar no lixo, que aqui em casa, o dia que apareceu 2 roedores aqui, foi por causa de comida no lixo. Aí parou de jogar, não veio mais. Bom, evidentemente que eu tive que matar os 2 roedores. Tive que comprar um veneno ali no tom para matar eles. E dessa vez agora, tive que matar de novo com veneno, justamente porque veio uns milho pra cá pra fazer pamonha. Pamonha não, mingau, né? Mingau fazer curau. E aí jogaram as palhas e as espigas no lixo. Né? Porque não tem como pôr palha e espiga lá na lavagem. Eu tô falando de lavagem aqui, gente, mas nem tudo você pode pôr na lavagem. Nem tudo. E palha e sabuco de milho, né, de espiga de milho, é um exemplo. Aí, por exemplo, aí você vai lá, mas então como é que vai fazer? Porque você disse que jogou lá, o roedor veio. Não, realmente veio. Realmente veio. Mas aí que está o problema. Como você não pode jogar na lavagem, o que você tem que fazer? Amarrar o saco. Para não atrair o animal para cá. E fizeram exatamente o oposto. Colocaram as palhas e as espigas dentro do lixo e esqueceu de amarrar o saco. E aí o roedor veio. E aí uma vez que ele vem, aí ele não vai embora mais, ele quer morar na sua casa. Ele quer fazer parte do convívio com as pessoas, ele quer... Esse roedor estava entrando debaixo da geladeira. Inclusive tem um lagartinho branco, aquele calango. Ele mora lá. Ele pôs o calango para correr, para ficar debaixo da geladeira. Aí eu tive que colocar 2 armadilhas. Uma de trás da geladeira e outra de trás de um violão que fica lá na sala. Aí matei o bicho. Matei. Aí, então, o que atraiu ele para cá foi as espigas e a palha. Aí veio mais milho, para fazer mais mingau, fazer mais curau, bolo, fez até um bolo, inclusive. Falei, ó, amarro isso aí, porque eu nem sei se... Nisso o rato já estava morto, viu, gente? Falei, eu nem sei se esse rato morreu ainda, ele sumiu. Não sei se ele morreu. E aí... Ô, gente, mas eu dou sorte demais pra isso, viu? Dou sorte demais da conta, não é possível um negócio desse. Outra vez carniça. Aquela vez foi o gato em cima da minha garagem. Mataram o gato envenenado. O gato foi morrer em cima da minha garagem. E ficou esse trem fedendo um punhado de dia. Deu o que fazer pra me achar. Agora, eu mesmo fui o dono da árvore. Matei o roedor. Tive que matar. Porque o roedor é praga, gente. Não tem como você ficar com um animal desse na sua casa. Não é certo. Não é certo, porque esse animal, ele é do mato. Evidentemente que ele não enquadra na lei do IBAMA, né, na lei de proteção ambiental, ao contrário dos pombos. Que também eles explicam lá na palestra, lá na triste, o pessoal da Belfort. Que o pombo também é praga, transmite doença, inclusive doença mortal, mas não pode ser envenenado. Não pode. Tanto que eles colocam armadilha para os roedores, mas não pode colocar para os pombos. Os pombos, o jeito de manter eles longe da empresa é você colocando tela em cima da estrutura. Tá? Vamos imaginar que isso daqui, esse telhado aqui, seja aquela estrutura metálica lá da empresa.
você vai colocar uma tela por baixo, para impedir que esses animais venham fazer ninho para botar ovo ali e procriar. E eles procriam bastante, gente. Eles procriam bastante. É média de 4, 5 pintinhos daquele animal que sai de cada vez que eles chocam. Tá? Então eles são praga mesmo realmente. Eles procriam bastante. Aliás, se pudesse comer aquilo, não ia faltar carne, porque ia ter carne demais da conta, né? Aí, não pode, porque primeiro que ele tem a proteção ambiental, como eu já falei. E outra, você não tem certeza se o cozimento vai matar aquele vírus que ele tem, que aliás é um vírus letal. Morreu um rapaz aqui na cidade com doença daquilo lá. Deu um febrão nele, uma diarreia, que nada cortava. Foi até morrer. Tá lá em cima do cemitério. Enterrado lá em cima. E o engraçado que no dia que eu recebi essa notícia, foi até na ambulância, inclusive, eu estava com Covid. Eu estava com Covid já e não sabia. Aí eu naquele febrão, ardendo de febre. E não deveria estar, mas só que é aquela história, né? A gente não sabe, né? Eu não sabia, começou de repente. Né? Se a gente souber, porque demora 5 dias para manifestar. Mas se a gente soubesse que a gente estava infectado, a gente nem saía, né? Mas é aquela história, a gente não sabe. Vai manifestar 5 dias depois. E aí, e o rapaz falando que o cara tinha morrido com doença de pombo e eu com coronavírus. Vê se pode. Um negócio não é de rir não, gente, mas o rapaz morreu com o vírus do pombo. Então aquele trem tem uma doença letal. Né? E então, na empresa, colocar a tela no teto. Tanto que lá em Batatais, o prefeito reformou a rodoviária. Se ele não colocou tela, eu não vou lá depois para ver, se ele não colocou tela, não adianta nada. Eles vão continuar fazendo ninho, vão continuar emporcalhando no chão, que lá estava uma caatinga desgraçada. Vai continuar enferrujando a ferragem, porque olha, a bosta daquilo é tão tosca que enferruja a ferragem. Enferruja. Lá em Curitiba, eles estavam cagando na cabeça dos motoristas. Aquele motorista da Andorinhas era vítima disso. Aí reclamava pro prefeito, o prefeito mandou colocar a tela. Então, se o Sebastião, eu não sei se ele ainda é prefeito lá em Batatais, se o Sebastião, acho que é assim, parece que foi ele. Se o Sebastião não colocou tela, não adianta nada. Vai enferrujar tudo de novo. O pombo, gente, ele é de origem europeia. Então vocês trouxe ele para cá, para o Rio de Janeiro, para ter um traço da Europa no Rio, né? Lembrando que ele veio para cá fugido das tropas de Napoleão Bonaparte, que estavam invadindo a Europa, né? E aí, então ele trouxe esse animal para cá para poder enfeitar meio que as praças da cidade. Para trazer um traço da Europa para o Rio de Janeiro, aqui no Brasil. Né? Lá na Belfort, parece que o rapaz falou que eles trouxeram para cá para comer. Mas aí com o passar do tempo, passaram a comer frango e aí nem praguejou. Eu não sei se isso procede, mas parece que a história é justamente o contrário. Até porque Dom João VI, do jeito que ele era comilão, que tinha um apetite, pombo não dava
nem pro começo. Então, teria que matar bastante pombo pra ele poder ficar satisfeito. Pra ele poder ficar, ó, né, satisfeito. Porque ele comia bastante. Aquilo que vocês viram na novela lá não foi exagero não, viu, gente? Realmente ele era bom de garfo. Aí, então não procede que ele trouxe para comer. O rapaz do Belfort foi que trouxe. Eles comiam, e aí trouxeram para cá para comer. Mas, pelo jeito, não deve proceder essa história. Faz mais sentido ter trazido para cá, para ter um traço da Europa aqui no Rio de Janeiro, uma vez que esse bicho é europeu. Então você tinha muito em Madrid, muito em Berlim, em Paris, Londres, Moscou, Lisboa e por aí vai. E se você for falar o interior também, aí vem Amsterdã, vem Nápoles, vem Roma, né? Roma é a capital, né? Roma, eu esqueci de falar Roma. Roma também tinha bastante. Capital da Itália. Aí Nápoles, que é interior, né? E por aí vai. San Gennaro, né? Então, ou seja, os países todos da Europa praguejaram desses animais nas praças. E aí, a família real, para trazer um traço europeu para cá, para o Brasil, para o Rio de Janeiro, que era onde eles iam viver, e passar a governar Brasil e Portugal, daqui, eles precisavam trazer esses animais para enfeitar as praças, conforme era lá na Europa. Para lembrar que, para fazer de conta que estava em Lisboa, fazer de conta que estava em Porto, e por aí vai, né? Fazer de conta que estava em Benfica, enfim. Parecer que estava em Paris, em Londres, Roma, Moscou, e etc. Então, Barcelona, né? Madrid, ou seja, trazer a Europa para cá, para o Rio de Janeiro, trazer a Lisboa para cá, para o Rio de Janeiro, relembrar, fazer de conta que está em Lisboa. Aí, porque a partir do momento que eles viessem, e como eles procriam rápido, logo a praça estaria lotada. E como de fato aconteceu. E aí eles foi aumentando. Por isso que tá essas pragas aí. E eles é chegado numa fábrica, eles é chegado num curtume, gosta de uma praça, uma rodoviária, aeroporto também. O aeroporto também tem que ter tela, porque senão... imagina se essa praga começar a sentar ali naquela armação do hangar ali. É impregnar os aviões tudo de bosta. E muitos aviões é branco, né, gente? Tem bastante avião branco, né? Aí... porque nem todo avião é aqueles coloridão, né, inteiro, né? Ou a metade, né? Semelhante a um pássaro, né? Não, nem todo. Tem muito avião branco. E outra, de qualquer forma, seja vermelho, preto, azul, vai ficar impregnado de bosta do mesmo jeito. E aquele bicho caga que é um trem doido. Caga muito mesmo, aí caga. Caga bastante. Então, para esse animal, tela.
Agora, o roedor é o seguinte, conforme eu falei que é fácil manter ele longe, é só você não jogar a comida no lixo. Então, pega um tambor lá, fala, eu vou juntar comida aqui com um lavageiro, porque tem muita gente na roça que cria porco, porco caipira, né? E a gente criava lá na roça, a gente criava uma lavagem. Aí eles levam essa lavagem. E o bicho engorda com uma beleza, viu? Olha, e fica um porco saudável. Um porco saudável, não é esses porcos, igual esses porcos de granja que parece que tem mais enxofre do que, né, do que ração em si, tá? Bom, e o pombo, tela, tela, colocar tela, tá? Aí no caso da espiga, conforme eu falei, aí é aquela história, nem tudo você pode jogar na lavagem. Osso, por exemplo, não pode pôr na lavagem, espinho de peixe, tá? E aí são coisas que o porco não consegue comer, que vai estar lá. Aí, então você não pode jogar a palha, a espiga ali. Então o que você faz? Põe dentro do saco de lixo e amarra. Pronto, amarrou, aí o cheiro não vai sair para fora. Com isso não vai chamar a atenção do roedor. E o outro bicho perigoso, aí isso aí já não é doença, é o veneno, é peçonha, é o escorpião. Esse aí já é mais difícil. Porque para não ter ele em casa, tem que manter barata longe de casa. Agora o difícil é acabar com a praga da barata. Né? O difícil é acabar com isso. Pode-se jogar cloro né, no ralo, que no caso é aquelas águas sanitárias. Resolve um pouco. Mata um pouco, aí evita delas entrar pra dentro. Mas não vai manter ela longe do esgoto, né? Porque o esgoto está lotado desse trem. Está lotado. E os escorpião vai até elas. Porque eles se alimentam de barata, né? Então eles picam a barata. Ela fica tonta. E aí em seguida ela morre com aquela peçonha, que é forte para a barata, né? Aí ele come ela, tá? Então nesse caso é mais difícil. Mas dá pra. Porque se não. Até porque esse animal, você não pode ter de maneira alguma esse bicho em casa. Porque é o tipo do bicho. Porque ele é um bicho até indefeso. Porém, se ele for atacado, ele vai reagir. E claro, existe muito risco, porque houve casos. A minha amiga Cíntia Flávia, por exemplo, ela levou picada de escorpião na cama. Lá no bairro onde ela mora. Eu não sei o bairro onde ela mora, onde que é a casa dela, mas estava infestado de escorpião lá. E ela mora, acho que pro lado do posto de gasolina ali. Aí eu acho, eu não tenho certeza se ali ia dar outro patrocínio. Sei que é perto do que posto ali. Aí o escorpião tava na cama. Aí pegou ela. Então, o que levou esse escorpião pra lá? Barata. Ele tava atrás de barata. E aí, é aquela história que eu acabei de falar. Ao ele ser atacado, ele contra-ataca. Aí, ele assim em si, se você passar andando aqui, ó, e você não relar nele, não acontece nada. O problema é se ele for agredido. E aí é por isso mesmo que você não pode ter a presença desses animais na sua casa. Então, tem que evitar isso. E, claro, né, o trem nojento lá do tal do roedor, manter ele longe de casa, não colocando comida no lixo para atrair ele. Tá, mas e o pombo? Bom, o pombo é a mesma coisa. O pombo, você não pode ficar jogando arroz no quintal.
Não pode ficar pondo dentro do lixo também, porque aí se eles perceberem, eles vêm. Aí já se instala e logo já está fazendo ninho. E quando pensar que não, é perigoso você até pegar doença desse trem. Hã? Piolho? Tem piolho aí. Tem piolho sim, junto o piolho lascado aqui. Já houve casos de ter que jogar o colchão fora. Uma moça que morava aqui, ela tá lá no Bandeirantes agora. Ela jogou o colchão fora, tem que jogar o colchão fora. E piolho de pombo pegou no colchão, não tinha como fazer nada. E é um trem que você não pode jogar veneno, né? Porque você joga o veneno para matar o piolho, mas como que você vai dormir naquilo? Você se intoxica. Então o jeito foi jogar fora. Eu compro outro colchão. Certo? É isso aí. Vamos tomar cuidado com isso aí, gente? Vamos evitar principalmente o tal do roedor, esse bicho nojento, asqueroso, que transmite rotavírus. Então, a dica é essa. Nada de comida no lixo. Põe comida num tambor para fazer lavagem para os lavageiros. Para eles levar para a roça, para os porcos. E os trem que não dá para pôr na lavagem, você coloca dentro do saco de lixo e amarra. Pronto, acabou. Aí amarrando não vai atrair o roedor para sua casa. Certo? Então, fica aí a dica. Lembrando que eu não sou nenhum expert nesse assunto, apesar de ter morado na roça durante muito tempo. E pensa num lugar para ter rato, é lá. Os ratos falta jogar para fora da casa. E lá é de tudo, viu gente? Desde ratazana até o camundongo, que é aquele bicho mais nojento ainda. Que é aquele ratinho desse tamanhozinho assim, ó. E aumenta com o inferno que a coisa, que a praga. De cada vez que a rata fica prenha, é 7 ou 8 leitãozinhos daquilo. O trem porquinha que é um trem de doido. Então eu conheço muito bem a situação. Que eu já vivi. Nós tivemos que conviver com o rato. Que não vencia matar outro. Porque quando. Aqui na cidade, gente, é mais fácil você conseguir combater o roedor com veneno. Porque ele anda sozinho, ele anda solitário. Quando tem mais de um, é dois. Tá? Aí é mais fácil. E aí ele vai morrer lá para longe, ou talvez perto da casa, mas o outro rato não vê ele morrer. Mas lá na roça, como é muito, você mata os primeiros, depois não consegue matar os outros. Porque aí eles vê os irmãos morrendo, aí já não come mais a isca. Aí você tem que ficar disfarçando, pondo bolo, pondo queijo, para poder ver se consegue atrair. E aí a hora que ele vê o outro se buchando, ele já não come também. Ou seja, você tem que meio que conviver com o rato. Mesmo sendo nojento, você tem que conviver. Fica lá contando rato, andando na via da casa. Mas você não explicou o que aconteceu com o negócio do rato lá, que você falou que é vítima, que carniça do gato lá, que mataram o seu gato envenenado e coisa e tal. Não. O que aconteceu foi o seguinte, eu matei o rato envenenado e ele não conseguiu ir embora daqui. Morreu logo ali, debaixo de uma moita debaixo de perto de uma moita de lenha que tem ali, para pôr no fogão de lenha, né? E eu só fui achar depois que começou a feder. Aí eu abri um buraco ali no fundo, com a cavadeira, peguei um bloco, fiz igual lá no cemitério do Jardim dos Oliveiras do Santo Agostinho.
o Santo Agostinho, né? Peguei o bloco, coloquei ele dentro da sacola, tá? Coloquei ele dentro da sacola, pus dentro do bloco, vesti outra sacola por cima e cheguei terra. Como se estivesse enterrando um morto lá no Santo Agostinho, e no Jardim das Oliveiras. Para quem conhece esse cemitério, sabe o que eu estou falando. Tá ali enterrado ali, ó. Já estava fedendo. Eu creio eu que já fazia uns 3 ou 4 dias que ele tinha ingerido o veneno e morrido. Então é isso. É manter esse bicho longe de casa, gente. E não é difícil de fazer isso, tá? É difícil. É só não deixar. Porque o que chama aí o roedor pra fora? Tá na roça não. Na roça é difícil. Na roça é difícil porque, como é mato, eles vão pra casa da gente meio sem destino de nada. Eles não estão atrás de comida, não estão atrás de merda nenhuma. Então, eles vão porque é mato e geralmente a gente mata até no quintal. Você consegue achar achar rato até no meio do roçal ali de mandioca que você tem ali no fundo. Então é meio complicado você manter esse bicho longe de casa. Mas, geralmente tem milho também, né? Para o milho é para tratar dos porcos, né? Então é meio difícil. Meio difícil você manter esse bicho longe de casa porque é mato. Mas aqui na cidade não é comum ter isso, tá? Mesmo tendo roedor no esgoto, não é comum acontecer isso. É porque quando o roedor vem, é porque alguma coisa errada o humano fez. E o erro aí é comida no lixo, certo? É isso aí. Fica com Deus. Boa noite.